Conta-se que havia um filósofo, um buscador da sabedoria, que tinha 2 discípulos, 2 jovens discípulos, e que eram tão bons, tão aplicados, que um dia ele chega para os dois e diz: se vocês continuarem se aplicando ao conhecimento da maneira que têm feito até agora, um dia eu vou subir essa montanha com vocês. Vou levá-los lá em cima e vou apresentá-los não a um filósofo como eu, mas a um sábio completo, um homem que já detém a sabedoria, já a encontrou em boa medida. Os jovens, diante de uma expectativa como essa, ficaram mais motivados, se é que é possível, ficar mais do que já estavam. Começam a se aplicar mais firmemente ainda na vivência daqueles ensinamentos, na prática daqueles ensinamentos, e vão se desenvolvendo muito rapidamente. Um belo dia, seu mestre diz: está bom, vocês chegaram a um ponto que estão realmente merecendo o que eu prometi para vocês. Amanhã, cheguem bem cedo, porque nós vamos ter uma caminhada longa. Vamos subir a montanha. Lógico que nenhum dos dois dormiu naquela noite. Ansiosos, angustiados, quando amanheceu o dia, os dois na estrada, na direção da casa do filósofo. Aquela era uma região rural, perto de uma aldeia, e várias pessoas já estavam caminhando para aquela aldeia, para uma feira que acontecia lá todos os dias. Aquela feira matinal, então um conjunto de pastores carregando seus rebanhos naquela direção, e estavam ali, próximos a eles, mais ou menos à frente, e havia um jovenzinho, um adolescente, carregando um rebanho com vários animais, dentre eles um porco. Esse porco tinha uma ferida na pata e caminhava mais lento do que o resto do rebanho, ou seja, de alguma forma os atrasava. O pastorzinho, muito impaciente, porque ele tinha uma hora certa para estar na feira da aldeia, e o porco o atrasava durante todo o caminho. E ele batia com a vara no porco. O porco, que já estava ferido, sofria mais ainda e andava mais devagar. E não tinha solução para aquela situação naquele momento. Havia entre eles, naquele grupo de pessoas, um ancião, bastante idoso, com a cabeça já totalmente branca, mas com uma postura muito digna. Ele chega para o pastor, aquele pastorzinho que estava tocando ali o seu rebanho, e pergunta, humildemente: eu posso carregar o porco? O pastor fica um tanto quanto surpreso. Um ancião, um porco grande, pesado, e ele fez cara de dúvida. E o senhorzinho insiste: carregar o porco. E ele respondeu de maneira até, poderia soar um pouco assintosa, mas na sua ingenuidade, ele disse: se você quer carregar, pode carregar. Então, o ancião se abaixa e coloca o porco nas costas e vai. Vê-se que ele fazia um grande esforço, mas ainda assim foi carregando o porco com toda a dignidade. Isso, os 2 jovens discípulos assistindo a cena, porque estavam ali logo atrás daquele pastorzinho com o rebanho, e esse pastorzinho dando sorrisos e, de certa forma, um olhar meio de desdém, meio de deboche, até achando aquilo algo ridículo, né? Um ancião carregar um porco deve ter pensado algo do tipo: até onde vai aguentar, né? E olham para os olhos do porco. O porco está aliviado da dor, mas não tem nenhum tipo de gratidão. E gratidão não é algo próprio de um porco. Ou seja, nem o jovem está grato, nem o porco está grato, nem ninguém está grato por isso. E eles acabam por ficar pensando: mas por que será que esse ancião fez isso? Será que é pelo porco? Será que é pelo jovem, o pastorzinho lá? Nenhum dos dois tem nenhuma gratidão por ele? Bom, mas seguiram seu caminho e chegaram então à casa do mestre com aquela dúvida. Contam a história para ele, lembrando, eles estavam indo à casa do mestre, que combinou de levá-los ao alto da montanha para conhecer o sábio e ali verem o seu reconhecimento. Por que esse homem fez o que fez? Perguntam ao mestre. Foi pelo porco ou foi pelo pastor? O mestre então para
pensa um pouco e diz: não foi por nenhum dos dois, foi por ele mesmo. Porque como a sua consciência indicava para ele que isso era o justo, se ele não o fizesse todos os dias da sua vida, quando ele lembrasse desse fato, isso iria doer, isso iria machucá-lo de alguma forma, porque ele lembraria que deveria ter feito aquilo que era justo e não fez. Então ele não fez nem pelo porco, nem pelo jovem. Ele fez, segundo o mestre, pela paz da sua própria consciência. Por si próprio, ele o fez. Bom, os jovens acharam a resposta muito boa, como em geral todas as respostas que seu mestre dava. Era mais do que suficiente para entender e atender aquela inquietude que eles estavam. E eles vão subir a montanha. Então se encontraram ali com o mestre e passaram várias horas subindo aquela montanha, que era bem inclinada, bem escarpada. E quando chegam lá em cima, na cabana, o velhinho, o mestre maior, o sábio completo. E quem era o velhinho? Lógico, o velhinho que carregou o porco. Não podia ser outro. Quando eles chegam e encontram o velho, eles ficam meio surpresos, mas não falam nada. Passam ali um dia muito agradável na companhia do sábio e de seu mestre. Aprendem coisas que eles nunca tinham aprendido em toda a vida. Uma maravilha. Já que cai a tarde, é o momento deles descerem. Lembrando, é uma caminhada relativamente longa e tem que descer rápido, por conta até do clima, enfim. Aí o mestre os chama, eles vão se despedir ali do velhinho, do sábio. A gente pergunta para ele o episódio do porco. Entre eles ali conversaram, né? Um disse para o outro: não sei. Pergunta. Não pergunta? Não vamos perder essa oportunidade. Vamos perguntar. E então eles ouviram: tem algo mais que eu possa fazer por vocês? Muito gentil, muito solícito, colocou o sábio. E eles responderam. E a gente dizia: olha, senhor, já que o senhor está perguntando, na verdade nós temos sim uma dúvida. Hoje de manhã a gente vinha subindo a montanha lá no sopé, lá no comecinho, e vinha um rebanho e tocado ali por um jovenzinho com um porco machucado. Nossa surpresa, o senhor pegou, abaixou, colocou o porco nas costas e carregou o porco. E a gente se perguntou, e perguntamos obviamente para o nosso mestre, e ele já explicou para a gente. A resposta foi a contento, mas já que nós estamos aqui, nós gostaríamos de ouvir a sua resposta, ouvir da sua boca, por que afinal de contas o senhor carregou aquele bendito porco. Foi por causa do pastor? Foi por causa do porco? Foi por causa da sua própria consciência? Lembrando que essa última era a resposta dada pelo mestre. Afinal, por que foi que o senhor fez isso? Então o sábio os olha de forma profunda e diz: isso foi hoje? E eles respondem: sim, hoje pela manhã, quando iniciávamos a subida. Rebanho? Que rebanho? Porco? Indagou-lhes ali o sábio, né? Como quem não se recordasse do fato. E eles, indignados, disseram: sábio, um porco grande, assim, grande, pesado. E ele responde: vocês me desculpem, viu? Mas olha, já na minha idade, eu já não tenho a memória que eu tinha antigamente. Eu não lembro dessa história desse porco. Eu até gostaria de lhes dar uma resposta, mas olha, a minha idade traz consequências e a idade em relação à memória é terrível. Eu não me lembro. Me desculpem, eu fico devendo essa resposta para vocês. Disseram os dois: tá bom, obrigado. E foram embora, mas ficaram ainda mais indignados, perplexos. Como é que alguém carrega um porco pesado, obeso, pela manhã e horas depois esquece que fez aquilo? Que coisa surpreendente. Eles descem silenciosos a montanha, concentrados ali, com o mestre os levando de volta,
numa postura totalmente diferente, como se estivesse refletindo. Lá pelo meio da descida, o mestre deles, sozinho, solta uma bela de uma gargalhada. Eles se entreolham e dizem: bom, mais um louco, porque um carrega um porco e não se lembra, e o outro, que nos levou até ele, está rindo à toa. Mas era o momento de perguntar: o que foi? O que aconteceu? Indagaram ao mestre. E o mestre disse que estava rindo de si mesmo, da ignorância ao responder a eles. E disse: eu respondi porque eu carregaria o porco. Eu, filósofo, mestre, carregaria um porco por quê? Porque se eu não o fizesse, a vida inteira a minha consciência cobraria isso, justificando o porquê da diferença da sua resposta em relação à resposta ou à ausência de resposta do sábio. Então, eu me obrigaria a fazer aquilo que eu entendo como justo. Foi isso que eu disse a vocês, ele falou. Eu também estou rindo porque achei que essa resposta iria satisfazê-los, mas é um pouco mais profundo. O sábio, ele não se obriga a fazer aquilo que é justo. Ele faz com tanta naturalidade que a memória dele nem registra. É como se perguntasse para alguém quantas vezes respirou hoje, ou quantas vezes piscou durante o dia, ou quantas vezes bebeu água. Isso é tão natural nele, é uma expressão tão natural do seu ser, que a memória nem registra como um fato digno de nota. Então, aquilo que eles acharam que foi algo extremamente importante, extremamente relevante, uma ação humana, mesmo que direcionada a um animal, a um porco, foi algo diferente. Ou seja, o mestre teve que assumir. Eu respondi para vocês como um mestre, mas ele, lá em cima, respondeu como um sábio. E ele complementou que isso é tão natural que ele nem sequer o recorda. Não sei se vocês percebem o que está implícito nisso, nessa história dos jovens, do porco, do pastor. Porque se você olha de fora as duas situações, um filósofo, o mestre ou um sábio, quem olha de longe mal saberia distinguir, porque todos os dois estão carregando o porco. Não é isso? Um disse que, na verdade, respondeu como sendo ele mesmo, o autor da resposta, que era por conta da sua consciência, sem sequer avaliar o porquê o mestre, o sábio, na verdade, carregaria. Então ele colocou a resposta como sendo o que entende correto para ele e para o sábio. Agora, se você olha por dentro, a diferença é muito grande. Como o filósofo, o mestre, carrega o porco? Que porcaria! Porque eu tinha que encontrar com esse porco hoje. Por que eu não peguei outro caminho? Esse miserável desse porco me fez ter que carregá-lo por conta da minha consciência. Então, eu tenho que carregar o porco. Mas que droga! Como pesa esse porco? Ele é lindo demais? Não. Um porco obeso, que coisa horrível, ele tem mau cheiro. E eu vou chegar com a roupa toda emporcalhada. Mas deixa eu carregar o porco. Ou seja, dentro dele há uma guerra. Ele está em luta consigo mesmo, porque ele entende que ele teria que carregar sim o porco por uma questão de conduta, por uma questão de retidão, de dignidade, e de ajudar ao animal ali, e que aquela ajuda refletiria para todos. Mas e o sábio? O sábio fez com tanta naturalidade que para ele nem sequer havia outra possibilidade que não carregar o porco. Então, ele não tem dúvidas internas, ele não tem uma guerra interior que de alguma maneira buscasse um outro caminho para desviar daquela situação, ou reclamar porque estava tendo aquela atitude, mesmo sendo uma atitude heróica, uma atitude coerente com a sua filosofia de vida, mas para ele não havia esse conflito interno. Para o sábio, isso era tão natural que a memória dele nem sequer registrou aquilo. Ele passou
viu ali a situação do porco machucado, sofrendo, pegou o porco, colocou nas costas e montanha acima. Isso mostra pra gente que por mais que a gente estude, por mais que a gente busque o conhecimento, às vezes a gente acha que passa de uma condição e passa a ser um filósofo, ou um pensador, ou um mestre, sem olhar para aquela condição que é 1000 vezes mais relevante de quem alcançou algo mais de sabedoria. E isso acontece por uma razão muito simples. É complexo colocar isso em prática, mas tudo isso envolve a disciplina. Ou seja, um dia a gente carrega o porco pela nossa natureza, por princípio, por achar que aquilo é o certo. E de tanto praticar essas virtudes, por disciplina, um dia serão as próprias virtudes que regerão a nossa vida. A gente não terá mais outra possibilidade senão agir segundo as virtudes. Estarão incorporadas e farão parte do nosso próprio ser, do meu, do seu. Essa história, ela acaba mostrando para a gente a virtude em duas condições. Para o mestre, para o filósofo, para aquele que ainda está no caminho, ela é imposta, a virtude é imposta por disciplina, por um ato de consciência, de vontade. E para o sábio, essas virtudes já estão incorporadas como uma espécie de um atributo de si próprio, um atributo do próprio ser. Ou seja, uma é a transformação e a outra é a transmutação. Nessa segunda, na transmutação, é a mudança total da natureza do ser, que se torna ele mesmo um cálice da própria virtude. Ele mesmo carrega consigo o exercício dessa virtude de uma forma inexorável. Ele não tem dúvidas, ele não tem pensamentos. Fazer ou não fazer, agir assim ou agir assado, virar à esquerda ou virar à direita. Ele não carrega consigo, ele não traz com ele mais essa dúvida. E isso, na minha visão, se aproxima muito daquilo que Jesus, quando esteve aqui, acabou falando para a gente, né? Acabou colocando: sedes, né? Como eu, sedes como o que eu faço. Não se preocupa tanto com a minha aparência, com quem eu sou exatamente, a parte metafísica. Preocupe-se em fazer aquilo que você gostaria que fizessem para você. E nesse exemplo, nessa história, esse sábio, ele estava em plena atividade desse mandamento ou dessa recomendação de Jesus, que era de fazer para os outros aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. E isso se aplica a todos os seres. Não é a um, a dois ou a uma centena de situações. É a todos. Então o sábio, ele agiu com o porco como ele agiria comigo, como ele agiria com você. E é esse convite que eu quero deixar através dessa história que eu escutei. Não é uma história que eu desenvolvi, nem nada disso. Escutei no Nova Acrópole, da boca da professora Lúcia Helena Galvão, que hoje está em todas as plataformas aí, em todas as redes e disponível para todo mundo. Tá bom? Um forte abraço e vamos pensar. Se há um porco, aplicamos de forma sem pensar, de forma nata, algo que gostaríamos que fosse aplicado para nós mesmos, temos hoje chances inéditas de fazer com que o nosso próximo seja tratado da mesma maneira. Um forte abraço.